Dia dos Pais para cada um dos irmãos que estão presentes. Também quero desejar Feliz dos Pais para o nosso pastor presidente, pastor Tiago. Deus continue abençoando o Senhor. Obrigado pelos conselhos, por tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Glórias a Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 28. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade. Também quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Henrique, a qual nos fez o convite para estar ministrando. Obrigado, isso é muita honra, igreja, estar ministrando num dia tão especial como hoje. Também quero louvar a Deus pela vida do diácono Maciel, que também está presente, dirigindo o culto junto com o presbítero e os demais obreiros que se encontram aqui. Está escrito, Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 26, está escrito assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Gálatas 4, versículo de número 6, para a gente finalizar. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Se assente adorando em nome de Jesus. Prometo que eu não vou cansar os irmãos. Os irmãos estão um pouco cansados, mas eu prometo que eu não vou cansar os irmãos. Meus irmãos, noiva do Cordeiro, participante da mesma fé. Nós sabemos, igreja do Senhor, que Deus, Ele é o primeiro Pai de todas as nações que nós cremos. Nós sabemos, igreja do Senhor, que Deus, Ele é um Deus tão bom, que Ele mesmo, Ele iniciou a criação do mundo. E quando Ele criou essa criação do mundo, o texto vai dizer, meus queridos amados, que Deus, Ele pega, louvado seja Deus, e põe em sua mente de criar o ser humano, ao ponto que ele disse, está escrito no livro de Gênesis, ele vai dizer o seguinte: façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Perceba, a igreja do Senhor, que Deus está indagando aqui, não só sozinho falando, mas pelo contrário, o texto vai dizer, meus irmãos, que quando Deus, aleluia, Ele fala, façamos um homem à nossa imagem e semelhança, era Ele dizendo o seguinte, louvado seja Deus, era Ele falando para duas pessoas. A primeira pessoa era Jesus Cristo. A segunda pessoa que estava na terceira trindade se chama o Espírito Santo. Percebe, igreja do Senhor, que quando Deus, Ele declara, façamos de um homem a nossa imagem e semelhança, era Deus dizendo assim, vamos criar o ser humano. E quando Ele colocou em sua mente de criar o ser humano, igreja do Senhor, o texto vai dizer que Ele mesmo pega com as suas próprias mãos e coloca sobre a terra, e Ele começa a fazer formato de homem. E o que eu acho interessante, igreja do Senhor, no texto, é que aquele corpo humano até então, ele só teria característica da terra. Aquele corpo humano, ele só teria característica da terra. Não tinha mais nada além do formato da terra. O que eu acho interessante, igreja do Senhor, é que o texto vai dizer que Deus, o próprio Deus, Ele vai colocando os olhos, é Ele fazendo o homem a sua imagem e semelhança. Igreja do Senhor, você não entendeu, eu vou para um parente, perceba, se você acha que é uma pessoa, aleluia, feia, dizendo que não merece nada dele, pelo contrário, eu vim aqui trazer uma boa notícia para você, e essa boa notícia é, você é imagem e semelhança. Quem te criou não foi a mão humana,
estava com a dificuldade. Que dificuldade é essa, irmão Jonas? Essa dificuldade, igreja do Senhor, era aquela, igreja do Senhor, que os irmãos começaram a querer andar por conta própria, esquecendo da crucificação, esquecendo da mensagem da cruz, esquecendo da mensagem a qual o apóstolo Paulo tinha apregoado para a igreja. O texto vai dizer em Gálatas 3 que os irmãos, eles disseram: não vamos mais, aleluia, servir a esse Deus, não vamos mais. Agora, a partir de hoje, a lei agora nós vamos seguir será a lei de Moisés. Aí Paulo, ele começa a indagar com a igreja, dizendo: irmão Gálatas, por que vocês, aleluia, decidem agora levar uma vida pelas obras da lei, aleluia, pelas obras da lei de Moisés? Por acaso vocês fostes batizados no Espírito Santo pelas obras da lei? Não. Por acaso vocês foram batizados, aleluia, pelas obras de Moisés? Não. Por acaso vocês foram, aleluia, vocês receberam milagre pelas obras da lei? Não, não foi pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, todo aquele que não se cumprisse as escrituras, ele era considerado maldito. Ele era considerado uma pessoa maldita. Por quê? Porque o texto vai dizer em Gálatas, que o capítulo 3, que aquela pessoa que não cumprisse, louvado seja Deus, aleluia, as escrituras do Senhor, ele deveria ser maldito. Aí Paulo vai indagar para a igreja de Gálatas, dizendo o seguinte: irmãos, aleluia, meus irmãos, eu quero te dizer uma boa notícia, aleluia, meus irmãos Gálatas, toda obra qual foi feita na terra, e todos os milagres, batismo com o Espírito Santo, não foi, louvado seja Deus, por obra da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Porque pela lei nós estaríamos mortos, pela lei nós estaríamos abatidos, pela lei nós não merecíamos graça, pela lei de Moisés nós não merecíamos a segunda chance, mas pela fé em Jesus Cristo, que derramou seu sangue carmesim, ele está liberando para a igreja de lei. Não foi pela obra da lei, não foi por obra de homem, não, foi pela minha graça, pela minha graça. Ele vai dizer para os irmãos que não foi pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Agora eu quero liberar uma palavra. No livro de Gálatas, ainda ele vai dizer o seguinte, aleluia, louvado seja Deus, que o primeiro evangelho para os gentios não foi escrito, aleluia, apenas no Novo Testamento, estava escrito desde a época de Abraão. Meu Deus, aleluia, desde a época de Abraão. Aí Paulo vai dizer que Abraão, aleluia, foi anunciado o evangelho para os gentios da seguinte forma: ei, bendita será todas as nações em ti, Abraão, pela fé que está em Jesus Cristo. Perceba uma coisa, aleluia, que se pela fé bendita serão todas as nações, os judeus não entenderam o recado ainda quando foi pregoado e quando Jesus chegou na terra. Por quê? Porque se o próprio Deus falou para Abraão dizendo o seguinte: bendita será todas as
Abraão, ela vai alcançar nessa noite a tua casa. Pega na mão, a tua casa, a tua casa, a tua casa. Porque primeiro o evangelho foi escrito para ele. Abraão foi anunciado. Eu acho interessante, depois de tudo isso, os irmãos ainda não entenderam. Aí ele vai dizer o seguinte: irmãos, aleluia, Cristo primeiro ele nos fez malditos. O que é isso, igreja do Senhor? Para que a lei se cumprisse não por nós, mas por Cristo. Porque primeiro nós éramos imperfeitos, não há imperfeição na gente, somos pecadores. Deus olhou no céu, olhou para a terra e disse: não há ninguém tão perfeito para poder morrer por uma nação. Aí Deus olhou no céu e disse: ei, aí está o meu filho, e eu vou enviar para poder trazer a salvação. Igreja do Senhor, perceba que Jesus, ele se fez maldito no madeiro pendurado para poder a bênção de Abraão, vou liberar a bênção de Abraão ter nos alcançado. Porque, pregador Jamerson, é o seguinte: porque o judeu não se dava bem com o gentio, o judeu não se dava bem com ninguém, ele só queria para ele, a palavra só queria para ele. Mas Jesus, quando ele morreu na cruz, ele diz aqui: não, a bênção de Abraão não vai ser alcançada apenas para judeu, não, vai ser alcançada para todas as nações. Aleluia! Aí os irmãos Gálatas, Paulo começou a dar uma brisa nele, mostrando que a obra da lei, ela não faz nada, porque ela nos mata. Segundo as Coríntios, capítulo número 3, está escrito que a palavra, ela mata. Por quê? Porque a palavra nos traz, aleluia, constrangimento. A palavra nos traz, aleluia, desconforto. Por quê? Porque se fosse pela palavra, nós estaríamos mortos, independente dela. Nós estaríamos mortos, mas o dom gratuito de Deus, aleluia, já tem gente que pegou, mas o dom gratuito de Deus, ele traz vida para quem não tem vida. Ele traz salvação para quem não merece salvação. Se fosse pela palavra de Moisés, nós não estaríamos aqui, mas pelo dom gratuito de Deus. Ele disse assim, aleluia: onde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça, a graça divina desceu sobre nós. Ele começa a indagar para os irmãos. E o que eu acho interessante, igreja do Senhor, é que Paulo, ele vai levar o seguinte: depois que ele fala, aleluia, que Cristo não foi maldito na cruz para trazer a promessa de Abraão, para que todas as nações fossem benditas. O que é isso, irmão Jamerson? Era Deus dizendo o seguinte, aleluia, para a igreja de Gálatas: vocês só estão vivos, vocês só estão presentes aqui porque o homem morreu na cruz por você. Você só está cantando porque Jesus vai para o madeiro por você. Você só está anunciando porque foi Jesus que morreu por você. Aí o que eu acho interessante, igreja do Senhor, no livro de Gálatas, é que ele começa a falar de herança. Que herança é essa, irmão James? Essa herança é que todos nós fossemos filhos de Deus. Filhos de Deus. O que é isso, irmão James? Isso, igreja do Senhor, era Deus declarando, aleluia, e mostrando ao apóstolo Paulo, aleluia, que se nós somos filhos de Deus, aleluia, é pela fé
Deus. O que eu acho interessante é que Deus, ele é primeiro um bom pai. Perceba uma coisa, ele nunca apenas enviou seu filho apenas para levar ele, deixar na terra e levar ele para o trono da glória, não. Deus, quando ele veio à terra, ele tinha um propósito na terra, e o propósito a promessa era que ele veio para dar na terra. A promessa era, em João capítulo de número 14, versículo de número 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Deus está dizendo para alguém nessa noite, aleluia, Jesus desceu na terra com uma promessa. E que promessa é essa? A promessa era que eu estou preparando um lugar. Não é apenas para ele, não. É apenas só para ele, não. É apenas para o judeu, não. É apenas para o grego, não. É para todas as nações que será bendita. Oh glória, eu vou liberar novamente. Deus está dizendo nessa noite, Deus está dizendo nessa noite que a nação será bendita, e ele já preparou como um bom pai um lugar lá no céu para mim e para você. Aleluia, Deus. Glória. Aleluia, Deus. Eu não mando arroz. Glória a Deus. Se ele preparou um lugar, oh meu Deus, como um bom pai, ele liberou a promessa. Como um bom pai, ele liberou a herança. Ah, mamãe, céu, obrigado. Se a herança é essa, que nós seríamos co-herdeiro com ele no céu, como bom pai, aleluia, louvado seja Deus. Deus fez questão de dizer o seguinte, aleluia, eu já preparei-vos um lugar. Eu já preparei-vos um lugar. Aí tem gente que diz assim, mas eu nunca vi Deus, eu nunca vi o Senhor. Como é que eu posso crer nesse pai agora não vejo? Como é que eu posso crer nesse pai agora não enxergo? João capítulo de número 15 está escrito, Filipe olha para ele e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai para que nós possamos ver. Aí o que eu acho interessante, igreja, é que Jesus olha para Filipe, ele, Filipe, aleluia, Filipe, aleluia, eu tenho tanto tempo estado convosco e você não me conheceu. Agora onde é que eu mandei? Perdão, me dá
Jesus sentou na mesa, preparou os pães, preparou o peixe, e eles começaram a comer. Aí a palavra que Jesus é dirigida para Pedro é o seguinte: Pedro, tu me amas. Aleluia. Pedro, tu me amas. Pedro olha para Jesus e disse: eu te amo, Senhor. Aí na mente de Pedro estava escrito: eu caí, eu pequei, eu errei, mas eu amo. Eu pequei, eu errei, eu não mereço, mas eu amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Aí Jesus foi: Pedro, na mente, eu ainda te amo. Aleluia, eu caí, eu vi que o galo cantou, eu neguei a ele, eu olhei para o rosto dele em lágrimas. Aleluia, eu olhei para o rosto dele profundiado, eu olhei para o rosto dele e vi tristeza. Aleluia, eu chorei, mas eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Jesus perdoa e diz: eu te amo, Senhor. Aí Jesus deu a seguinte palavra: apacenta as minhas ovelhas. Que é isso? Era Jesus dizendo: eu não vou liberar. Era Jesus dizendo o seguinte: se tu me ama, continua, continua, continua. Se tu me ama, continua, continua, continua. Aleluia, tem gente de mão levantada. Deus está dizendo: continua. Tu pode falhar, tu pode errar, mas eu, como papai, eu estou dizendo: eu te perdoo, eu te perdoo. Continua, eu sinto o Pai aqui. Quando Pedro, ele vai continuar, ele é o maior, aleluia, é o maior líder da igreja, aleluia. Deus está dizendo para alguém: aleluia, se tu continuar, a chamada agora eu tenho com você vai ser grande. Se eu tenho que continuar, o propósito agora com você vai ser grande, vai ser grande. Glória a Deus. Glória, graça. É o seguinte, Glória. aí no livro de Gálatas, depois ele vai dizer, aleluia, que nós somos considerados filhos. E depois ele vai dizer que ele vai dar o seu espírito que clama: Abba, Pai. O que é isso? Era Deus dizendo assim: a promessa não é só essa. Ah, meu Deus. A promessa não é só essa. Eu tenho outra promessa para você. E que promessa é essa que o papai vai dar? Essa promessa está escrito no livro de João, capítulo de número 14, capítulo 16. Ele vai dizer o seguinte: eu vou subir ao céu. Por quê? Porque o mundo, ele me odeia, o mundo não gosta de mim, o mundo não me merece. Aí ele pega e diz assim: aleluia, mas eu vou subir e deixarei um chamado Consolador. Aleluia, só sei quem é que vai pegar. Ele diz: eu vou subir, mas eu vou deixar um, e é o Consolador. Ele vai justificar daquilo que é errado
sozinho. Nós não conseguimos correr sozinho. Se o Pai não der graça, aleluia, o que seria de nós se não fosse o Espírito Santo Consolador? Pregador Jamerson, me dá uma boa notícia, eu vou dar. Está escrito que Jesus, que o Espírito Santo, perdão, todos os dias Ele intercede, vou liberar por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você peca, Ele vai lá interceder, o Pai, perdoa. Quando você erra, Ele vai dizer, Pai, aguarda Ele, protege Ele. A lavanda é cabandeira. Deus está dizendo nessa noite, se prepara, porque o meu Consolador, Ele vai consolar, não só você, mas todos a tua casa nessa noite. Essa é a segunda promessa. Aleluia. Quero finalizar aqui. Aleluia. Que quando Ele fala que somos filhos e herdeiros de Deus, e co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Era Ele dizendo o seguinte, aleluia, que vocês não são, aleluia, servo. Porque está escrito, João capítulo 10, número 16. Porque o servo não sabe o que faz para o seu Senhor, mas eu te chamo de amigo. Ah, meu Deus, eu te chamo de amigo, porque quem é amigo quer ver o bem, quem é amigo quer ver prosperar, quem é amigo quer ver avançar. É da mesma forma o Pai não quer o Pai nunca quer ver o filho triste, não. O Pai nunca quer ver o triste abatido. Pelo contrário, lembra que Jesus falou, como é o Pai que dentro dá o pão na mão, Ele vai dar serpente para o filho. Qual é o Pai dentro o pão na mão e vai dar pedra para o filho? Não, o nosso Pai é diferente. O mundo lá fora, Ele nos pisa, não humilha, oferece o que não presta. Mas Jesus disse, eu te ofereço a mim. Por quê? Porque eu sou o pão da vida. Eu sou a lavadeca bandeira, o pão da vida. Eu sou também, aleluia, a água viva. Se prepara nessa noite. Tu não vai comer serpente, oh glória. Tu não vai comer pedra. Tu vai comer o melhor. Eu vou profetizar na Bíblia. Aleluia, Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 19. Está escrito, se comerem e beberem, comerei o melhor dessa terra. Deus está dizendo para alguém, se prepara, tem melhor dessa terra para você alcançar os teus sonhos. Não morreu, os teus projetos não morreu. O Senhor não está preparando, o Senhor não está preparando. Aleluia. Só que eu vou adorar, eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Ah, meu Deus. Aleluia, sobre de Canané. Qual é o Pai que vai dar ruim, não? O Pai nunca vai dar de ruim pro seu filho. O Pai vai dar sempre o melhor. Aleluia, sobre a lavanda camandeira. Aleluia. A voz dela, Santa Igreja. A terceira promessa para nós finalizarmos. A terceira promessa para os filhos de Deus que estão presentes nessa noite é a seguinte. Aleluia. Quando Jesus, Ele está com Pedro, e quando Jesus fala para Pedro dizendo o seguinte, meus irmãos, aleluia, eu vou ter que ir, subir ao céu, eu vou ter que ir para a cruz. Pedro se intromete na frente do Senhor. Aleluia, ninguém vai te machucar, ninguém vai te pisotear.
ninguém vai te matar. Eu vou ter que ir na frente, eu vou ter que ir na frente. Perceba uma coisa, o normal da carne era necessário Pedro tomar a frente, porque Pedro era amigo de Jesus, Pedro era amigo de Cristo. O normal seria ele tomar a frente, mas na vida espiritual, Pedro estava sendo a pedra de tropeço para, aleluia, o chamado de Cristo na terra. Pelo lado espiritual, Pedro estava sendo uma pessoa, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma pedra de tropeço. Sob o coragem da Santa Igreja, é que Jesus, louvado seja Deus, quando ele olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Não foi Pedro que Jesus disse, não foi apenas Pedro que Jesus repreendeu, não. Não foi apenas Pedro que Jesus botou no lugar, não. Foi o diabo que estava por trás, dizendo: é necessário que eu vá por a cruz para trazer, aleluia, a salvação para a nações. Aí o que eu acho interessante é que quando Pedro termina, Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, aleluia, perdão, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o diabo queria cimentar com você nessa noite. O diabo queria levar você para a perdição, mas eu clamei ao Pai e ele disse assim: não vai tocar, não vai tocar, é meu, vou liberar. Deus está dizendo para alguém nessa noite. A terceira promessa é: o diabo, ele não toca em você. Primeiro, sem antes passar pelo Pai ou glória, o diabo, ele não vai tocar em você sem antes ele não passar pelo Pai. Depois do Jó, aleluia, Jesus, o próprio Deus, testificou sobre a vida de Jó. E o diabo disse: é, Senhor, ele só tem tudo isso porque o Senhor tem cercado tudo. Ele só tem tudo isso porque o Senhor tem guardado tudo. Aí o coate interessante, igreja, é que Deus, ele olha para o diabo e diz: diabo, vai lá. O diabo vai, mas ele só vai porque a permissão de Deus vou liberar. Ela permitiu. Deus está dizendo: sem a permissão de Deus, nada acontece na tua história. Sem a permissão de Deus, nada acontece na tua vida. O Pai está dizendo nessa noite: tem livramento para você hoje. Tem livramento, tem livramento, tem livramento para você hoje. Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Aleluia, Deus! Glória! O Pai está dizendo: tem livramento. João capítulo 17. Aleluia. Ele vai dizer o seguinte: perceba, igreja, o nosso Deus, como bom Pai, ele fez três promessas aqui. A primeira é: você corre dele. A segunda promessa é, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A segunda promessa é que ele está cuidando de tudo. A terceira promessa é aquele qual ele falou em João capítulo 17. Jesus estava no monte orando, clamando ao Pai, e ele disse o seguinte: Pai, aleluia, eu estou aqui clamando a Ti, e eu só peço uma coisa, Pai. Perceba, a intimidade do Pai com Jesus era grande, a intimidade com o Pai com Jesus era tremendo. Aí Jesus olha para o Pai e diz assim no céu, e diz o seguinte: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas, aleluia, eu peço que o Senhor livre eles do mal. O que é isso? Vou liberar para que trouxe glória. O que é isso, pregador? Era Deus dizendo para a igreja e dizendo para o povo Deus: aleluia, vai ter livramento, Pai. Em toda a sua trajetória da sua vida, Deus vai dar livramento. Tem gente que chegou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de um livramento. E Deus está dizendo: está dando um livramento hoje. Estou liberando um livramento hoje. Estou liberando um livramento porque o Pai, Ele já preparou um livramento para você nessa noite.
temos 4 minutos. Eu quero louvar esse louvor com vocês aqui junto com o Alessandro. Aleluia. Glória a Deus. Porque